E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2022.2 que fala pra gente o seguinte: as três leis de Kepler podem ser aplicadas para quaisquer sistemas em que corpos gravitam em torno de um corpo central, como é o caso de planetas em torno de uma estrela. Adotando a lei dos períodos de Kepler, pode-se afirmar corretamente que a relação entre os períodos de translação da Terra em torno do Sol e o período de translação de Mercúrio em torno do Sol é dada por. E aí ele fala: o valor do raio médio de órbita de Mercúrio em torno do Sol é 40% do raio médio da órbita da Terra em torno do Sol. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse valor aí do raio do Mercúrio e calcular ele. A gente sabe que ele é 40% do raio de órbita da Terra. Então, o raio do Mercúrio vai ser 40% é 40 sobre 100. Esse dedo, vai multiplicar, vai virar um sinal de multiplicação e vai multiplicar o raio da Terra, beleza? E aí a gente vai ter o seguinte: o raio de Mercúrio, eu vou poder dar um corte aqui e aqui, vou simplificar esses zeros, tendo assim 4 sobre 10 vezes o raio da Terra. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou simplificar aqui por 2 e aqui por 2. E assim a gente vai ter 2 sobre 5 raio da Terra. Observa que é importante essa simplificação, porque todas as relações estão aparecendo um 5 sobre 2 ou um 2 sobre 5 aqui. Está aparecendo 2 e 5 em todas as opções, então é importante a gente fazer essa simplificação, já para a gente ter um raio bonitinho e encontrar a resposta de forma tranquila, beleza? Se você percebesse isso, era um grande passo que você já estava dando na questão. Agora a gente precisa aplicar a terceira lei de Kepler. E de forma geral, quando você precisa comparar o período de dois planetas, você vai usar a seguinte relação. Ela pode ser escrita da seguinte maneira, a terceira lei de Kepler, quando a gente quer comparar o período de dois corpos, né, em torno de um corpo central. O período do primeiro planeta ao quadrado sobre o raio de órbita ao cubo desse primeiro corpo tem que ser igual à razão do período do segundo corpo ao quadrado sobre o raio de órbita do segundo corpo ao cubo. E aí, nesse caso, um dos nossos corpos vai ser o Mercúrio e o outro vai ser a Terra. Então, a gente vai ter o período do Mercúrio ao quadrado sobre o raio de órbita de Mercúrio ao cubo tem que ser igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio de órbita da Terra ao cubo. Então, gente, agora eu vou substituir esse raio de Mercúrio aqui. Então, a gente vai ter o seguinte: o período de Mercúrio ao quadrado sobre o raio de Mercúrio é 2/5, né? Foi isso que a gente achou, do raio da Terra. E isso tudo vai estar ao cubo. E isso vai ser igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. Esse ao cubo aqui, ele vai ser aplicado para o raio da Terra e para o 2/5. Então, a gente vai ter o seguinte. Vamos lá. A gente vai ter... Vou escrever aqui embaixo, fica mais fácil. Período de Mercúrio ao quadrado sobre 2/5. Eu vou deixar esse 2/5 ao cubo mesmo, para a gente evitar qualquer tipo de transtorno, vezes o raio da Terra ao cubo. E isso vai ser igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. E aí você já pode cortar o raio da Terra ao cubo, porque ele é igual os dois termos do denominador. E aí, o que você vai fazer? A gente quer encontrar, olha ali nas opções, a gente quer isolar o período da Terra. E é o que a gente já fez, o período da Terra já está isolado. Só que aqui a gente tem uma divisão de fração. E aí, o que você vai fazer? Numa divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.
E aí a segunda invertida vai ser 5 sobre 2 elevado ao cubo, ok? Esse expoente ele não vai interferir em nada nessa divisão de fração. A única coisa que você precisa fazer é inverter mesmo o numerador com o denominador, já que tanto 5 quanto 2 eles estão elevados ao cubo. Então, tanto faz você abrir ou deixar fechadinho, como a gente fez. E isso vai ser igual ao período da Terra ao quadrado. Esse 2 da Terra que está no expoente vai passar para o outro lado, virar uma raiz. E assim, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que o período da Terra, que é o que você está querendo achar, vai ser a raiz quadrada de Tm ao quadrado vezes 5 sobre 2 ao cubo. Esse Tm ao quadrado ele pode sair para fora da raiz. Então, a gente vai ter o período da Terra vai ser igual ao período de Mercúrio vezes a raiz quadrada de 5 sobre 2 ao cubo. E o motivo da gente não ter aberto essa fração foi justamente para a gente já chegar na resposta, ok? Senão a gente ia ter muito mais trabalho. Então, olha só, gente, agora a gente precisa pegar esse valor que a gente tem em raiz e transformar em um expoente fracionário. Para isso, a gente precisa lembrar que essa raiz é quadrada e fazer a propriedade para transformar esse cara em um número com expoente fracionário. Vamos repetir o Tm aqui, que ele não está fazendo mal a ninguém, e eu vou repetir a base. Ela também não vai ser alterada. Agora, o que você vai fazer? O cara que está aqui embaixo, ele vai para o numerador. E o cara que está no índice da raiz, ele vai para o denominador. Então, você vai ter que o período da Terra vai ser o período de Mercúrio vezes 5 sobre 2 elevado a 3 meios. E isso está melhor expresso aqui na letra A. Olha só, 5 meios, 3 sobre 2, período de Mercúrio. Ok? Então, foi isso que a gente acabou de achar. Dessa maneira, eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!